Olá, minhas lindas bonequeiras de sucesso. É, eu estou aqui para falar um assunto extremamente importante. Nós vamos falar sobre o medo. Medo esse que te bloqueia na hora de fazer os seus bonecos. Eu sou Isudinha e eu ensino mulheres a fazerem bonecos do absoluto zero, bonecos em tecido. E aí tendo uma renda extra na sua casa. Mas antes, me segue, curte esse vídeo para que você receba mais dicas importantes como essa. Se você estiver lá no YouTube, clica aí no sininho, dá um joinha, que aí você vai receber mais informações a respeito do nosso trabalho, a respeito de dicas importantes que podem mudar o destino da sua vida. E também, se você estiver lá no Instagram, clica lá no coraçãozinho, dá curte, para que você receba também dicas de primeira mão. Então, eu resolvi falar com vocês sobre esse tema do medo, porque eu percebo nas minhas alunas, e até em pessoas que não são minhas alunas, mas que gostam do meu trabalho, que são também artesãs, comentam muito sobre o medo de que o cliente vai pedir alguma coisa, algum trabalho, que ela não é capaz de fazer, ou que ela não se sente capaz de fazer. E o medo, na sua grande maioria, se a gente deixar este medo crescer, ele vai te engolir, né? E esse medo atrapalha o desenvolvimento, não só na arte de bonecar, do artesanato, mas o medo, ele te atrapalha na sua vida toda. Então, o medo, ele tem o tamanho que você vai dar para ele. Então, não podemos permitir com que o medo cresça em nós, não permita o nosso crescimento. Então, nós temos que lutar contra isso. Mas como lutar com medo, com essa incerteza, com essa angústia de quando o cliente pede um pedido para você e você não sabe fazer? Eu vou te dar um exemplo. Você está acostumado, por exemplo, a fazer um bonequinho com a mão fechada, né? Te dar aqui um exemplo, com esses dedinhos aqui, né? Fechadinho. Ah, mas eu não sei fazer bonecos com os dedinhos mais levantadinhos. E aí o cliente fala assim para você, mas eu quero um boneco que tenha os dedinhos levantadinhos. Por exemplo, como esse daqui, né? Ó, os dedinhos mais levantadinhos. Aí vem um outro cliente e pede para você, mas eu quero um boneco que tenha os dedinhos com articulação. Como, por exemplo, esse daqui, olha. Que levanta, ó. Ele abaixa, né? E tem articulação. Como é que você se posiciona a respeito deste pedido? Como é que você reage num pedido como esse? Você ignora o pedido? Você se faz de boba e tal, e não pega o pedido? Você fala para o seu cliente, eu tenho muito pedido e o seu, infelizmente, eu não vou poder fazer. Mas você sabe que essa não é a real para você não estar aceitando o pedido. O que você faz? Você perde o pedido? Ou você sai dessa sua zona de conforto, dessa redoma que você colocou em você e procura ir mais além, procura superar os seus limites. Isso é muito importante, superar os seus limites. O que você faz? O que você costuma fazer na sua vida perante o medo? Você já se perguntou isso? Você já se questionou sobre isso? Se o cliente pede, por exemplo, o exemplo que eu dei dessas mãozinhas aqui, tá? Desses dedinhos mais baixinhos, desse dedinho grudadinho, do dedinho que abre e fecha. Se você
fala assim, não, eu só sei fazer essa mãozinha aqui e olha, eu não vou fazer, eu não vou pegar o pedido. Talvez você esteja deixando passar uma grande oportunidade de um pedido bom, de um cliente bom. Quer dizer, não tem cliente bom ou cliente ruim. Todos os clientes são importantes. Basta você ouvir o que o cliente quer, deixar com que ele participe da sua obra, do seu artesanato e não ter medo. O medo bloqueia a nossa criatividade, o nosso desenvolvimento. Então, quando o medo chega em você, pensa como você pode transportar isso, como você pode passar por cima disso e crescer. Primeira coisa, deixar o medo ali um pouquinho na gaveta, de lado, e procurar informações a respeito daquilo que você ainda não domina. Informações de como aquela artesã faria, procurar na internet, olha, usar as redes sociais a nosso favor, tanto nas vendas, como também nas buscas dos nossos conhecimentos. Então, se eu não sei fazer aquele determinado tipo de trabalho, nós precisamos ter humildade em admitir que não somos boa o suficiente para desenvolver esse trabalho e procurar ajuda, procurar cursos que te elevem o seu conhecimento, procurar artesãs que consigam te transportar para um conhecimento ainda maior. Mas se você fica com receio, se você fica com medo, você pode perder grandes oportunidades que estão batendo ali na sua porta. Eu, por exemplo, eu não tenho medo, de verdade, eu não tenho medo de me arriscar, de ir mais além daquilo que eu posso estar indo. Eu vou, eu busco, eu vou atrás. O cliente me pede assim, você consegue fazer? Mesmo que eu nunca tenha feito. Eu falo, consigo? Eu consigo porque eu acredito na minha capacidade. Eu acredito em mim. Então, essa crença em você tem que ser forte, tem que te convencer. Se você acredita a um ponto que não te convence, você nunca vai convencer aquele cliente que você também pode estar fazendo. Então, eu bato muito nesse exemplo, porque foi um exemplo vivo para mim e que me fez com que eu saísse dessa zona de conforto. Esse cliente que trabalha, ele é lá de Minas Gerais, o Expedito, a irmã dele, na verdade, é que trabalha com adolescentes autistas, né? Então ele precisava de bonecos gigantes, bonecos enormes, bonecos de... Ele começou com bonecos menores, ele começou com bonecos de 90 centímetros, mas que já saía da minha zona de conforto, porque até então eu só tinha feito bonecos de 30 centímetros, de 25, 40 centímetros, 45 centímetros foi o máximo de altura, né, que eu fiz de um boneco. Tá, ele me pediu um boneco de 90 centímetros, não, de 90, primeiro foi de 90 centímetros, ele me pediu simplesmente o Seu Madruga. Eu nunca fiz o Seu Madruga, eu nunca fiz um personagem em boneco, eu nunca fiz, nem a mesma a Emília, que é uma boneca que mais fácil de se fazer, tecnicamente, vamos dizer assim, eu nunca tinha feito. E eu falei, faço. Eu faço. Aí o pessoal daqui de casa, né, meus filhos, mãe, mas você vai conseguir fazer? Eu falei, olha, eu não sei, mas eu vou dar o melhor que eu puder de mim. E esse melhor que eu puder de mim, o cliente vai perceber que eu tentei, e o máximo que eu posso fazer, e se der errado, é devolver o dinheiro. Eu vou ficar com o meu prejuízo, que na verdade não é um prejuízo, é um aprendizado. Então, tudo o que eu faço na minha vida, e se der errado,
lá na frente, serviu para mim como um aprendizado. Então, nunca eu faço um investimento para dar errado. Porque mesmo se der, aos olhos humanos, para minha vida serviu como aprendizado. E é isso que eu peguei para mim. O que eu fiz? Eu fui lá, eu não sabia fazer bonecos grandes. Tá, como é que eu vou fazer? Eu sempre fiz, né? Eu sempre fazia esses bonecos aqui, olha. Eles são pequenininhos, ó, pequenininhos. Então, o que eu fiz? Eu peguei a essência da construção deste boneco. Eu peguei, o que é a essência? Peguei ali, como é que eu faço a cabeça, como é que eu faço os membros, e eu peguei essa essência, como que é feito, e eu falei, como é que eu posso transportar isso para um boneco maior? E ali eu fui fazendo, tá, errei muitas vezes, só que aí eu não testei no meu tecido que eu ia levar para o cliente, testei em tecidos aleatórios, mas para poder treinar. Pronto, consegui fazer o corpo do meu boneco, consegui fazer os membros e coisa e tal. E aí, a cabeça, porque o boneco, ele chama atenção logo no rosto, né? E aí, o que eu fiz? Eu fui procurar, eu fui pesquisar como era o Seu Madruga na forma de desenho, na forma do filme mesmo, ele como ser humano e ele como um boneco. E aí eu fui fazendo e consegui fazer. Ele ficou assim extremamente satisfeito, ele ficou muito feliz, porque o boneco tinha as características que ele queria, que ele precisava. O boneco tinha que ter o pipi, tinha que ter os pelos pubianos, e veja, esse pedido não era para mim. Esse pedido ele fez por uma outra artesã X, que ele não quis falar o nome, e essa artesã recusou a fazer o pedido. Olha, ela recusou a fazer o pedido porque o boneco, ele precisava, para o que a irmã dele trabalha, ele precisava que tivesse pênis, órgão genital, né? Pelos pubianos nas axilas, nas partes íntimas. E aí, essa artesã ficou assim escandalizada, ficou horrorizada e não fez o pedido. Mas, para minha sorte, eu não recusei. E aí foi um pedido atrás do outro. Teve meses que eu entreguei 2 a 3 bonecos de uma única viagem lá para Minas. E até que ele me pediu um boneco de 1,5 metro. 1,5 metro. Como é que eu vou fazer este boneco de 1,5 metro? Como é que eu vou pegar as medidas? E aí eu aceitei o pedido. Eu falei assim, a minha filha, ela tem 1 metro, 1,5 metro mais ou menos. Aí eu falei assim, então, é você que eu vou usar como molde. Mas, como assim? Peguei, tirei as medidas do braço dela, a medida de circunferência do braço, medida da cabeça, e ali eu fui montando, fui esquematizando como é que eu posso fixar os membros, né, para que ele não saia, e ali eu fui matutando, pronto. Saiu um boneco de 1,5 metro. Aí ele simplesmente amou. Esse boneco de 1,5 metro, ele tinha que ser um adolescente ciclista. Então, ele tinha que ter a faixa na cabeça, como um ciclista, roupas esportivas, tênis. E aí, eu falei, eu vou pegar esse desafio para mim, porque eu não sou mulher de fugir de um desafio. Então, o medo, ele sempre esteve do meu lado, porque aquele medinho é importante também, porque aquele medinho vai fazer com que você se aperfeiçoe, vai fazer com que você busque conhecimento, porque não adianta você se arriscar e se aventurar a fazer qualquer tipo de coisa se você não tiver o conhecimento técnico para poder estar desenvolvendo, por menor que seja o seu trabalho. Então, eu não deixei o medo crescer em mim. Eu
determino, você, medo, não faz parte da minha vida. Mesmo que você ande comigo, lado a lado, você vai sair de mim. Eu tenho um exemplo muito forte que aconteceu também na minha vida, tirando um pouquinho do artesanato, foi o medo de dirigir. Eu tive um certo momento da minha vida que eu tive um acidente. E minha filha se machucou, uma outra amiga minha que estava no carro também se machucou muito. E aí eu fiquei com medo de dirigir para muito longe. E teve um dia que a minha filha, eu estava com a minha filha, meu genro e minha netinha no carro, e nós fomos para Embu das Artes, que demora mais ou menos 1h20, dependendo do trânsito, 1h30 para chegar em Embu das Artes. E aí a minha filha falou, mãe, você vai dirigir? Eu falei, não, eu não vou dirigir. Você vai dirigir, você vai enfrentar esse medo. E aí eu estava com muito medo, mas eu nunca rezei tanto na minha vida como aquele trajeto de 1h30. Mas ali foi me fortificando, foi me fortalecendo. E quando eu cheguei lá em Embu das Artes, eu chorei. Chorei porque eu consegui ultrapassar, consegui vencer verdadeiramente o meu medo. E é isso que eu quero para você. Eu quero que você saia dessa sua zona de conforto. Dói, viu? Sair da zona de conforto e se aventurar dói, mas é importante para o nosso crescimento. É importante para que você progrida, é importante para que você cresça. Como no exemplo que eu te falei do boneco gigante que aquela artesã recusou, eu vendi muitos bonecos para ele. Muitos bonecos. Eu acredito aí mais ou menos uns 15 a 20 bonecos gigantes eu vendi para ele. Então, isso me fortaleceu muito. Hoje, se ele pedir um boneco de 2 metros, eu sou capaz de fazer. Se ele me pedir um boneco de 10 centímetros, eu sou capaz de fazer, porque eu acredito no meu trabalho, eu acredito em mim. E é isso que você precisa, acreditar em você, acreditar que você pode crescer, que você tem capacidade e tem potencial para isso. Mas é aquilo que eu te falei. Sem conhecimento, você não vai chegar a lugar nenhum. A sua técnica pode ser que vai até um certo ponto e dali você não consegue progredir. Então, vamos parar de achar que só você sabe fazer. Só você tem o conhecimento de tudo. Não, nós somos seres mutáveis, a gente pode estar sempre em transformação, sempre modificando. Eu tenho minhas técnicas, eu criei a minha técnica e eu vi que com essa técnica que eu criei, eu conseguia fluir nas minhas vendas, eu conseguia modificar um pedido ou outro, eu conseguia fazer de um boneco pequeno a um boneco gigante usando essas técnicas. Essas técnicas eu fui desenvolvendo ao longo da minha trajetória como artesã. Só que eu busquei, eu fucei a internet, eu fui calculando, fiquei muitas noites sem dormir, pensando como é que eu posso fazer, como é que eu posso entregar para o meu cliente o que ele pede. Então, é muito importante ouvir realmente o que o cliente pede, tentar entrar na cabeça do cliente e falar o que você precisa. No caso, por exemplo, desses bonecos gigantes. Por que você quer que um boneco tenha os pelos pubianos? Por que você quer que esse boneco tenha um pênis? E aí o cliente me explicou, não, é porque os alunos são autistas, né? E eles precisam aprender a se trocar, a fazer a higiene. Então, fez sentido para mim naquele momento que ele precisaria disso. Então, eu fiz pensando também para que os alunos pudessem aprender
ter a higiene, a se limpar, a como cuidar do corpo. Isso daí fez sentido, então eu fiz com todo carinho. Saí da crítica, do preconceito, né? Porque o preconceito, muitas vezes, ele te impede de você crescer. Essa artesã que recusou a aceitar o pedido, porque o boneco teria que ter pelos pubianos, né? Teria que ter órgão genital. Essa artesã, com certeza, ela não ouviu o que o cliente precisava. Ele não queria, ela falou assim para ele, isso daí é erótico, e aí eu não faço nada erótico. E que se fosse? Se o cliente está te pagando para você fazer o seu trabalho, você vai lá e faz o seu trabalho, né? O que ele vai fazer com o boneco ou não, isso daí é um problema dele. Se ele pegar o boneco que eu faço e for jogar no lixo, por exemplo, o boneco é dele, ele comprou. Se ele for pegar o boneco e ele for ensinar pessoas a crescer como pessoa, como ser humano, o boneco é dele, ele faz o que ele quiser. Então, o nosso trabalho como artesã é fazer o que o cliente pede, ouvir o que o cliente pede, não ter medo de se arriscar, ir buscar conhecimento, buscar novas técnicas. E com isso eu desenvolvi a minha técnica, mas eu sempre estou procurando, eu sempre estou buscando a fazer e a procurar coisas melhores, né? A desenvolver com mais perfeição, com umas técnicas mais fáceis, que seja acessível a todas, mesmo aquelas que não gostam não sabem fazer artesanato. Muitas mulheres artesãs, na maioria, as que não são artesãs, me procuram, que gostariam muito de fazer os bonecos como eu faço, mas não sabem nem pegar numa agulha. Então, essas pessoas também têm condições de fazer, também pode estar fazendo. O primeiro passo que todas as artesãs, a vida toda, a gente tem que carregar isso para a nossa vida, seja qual área você trabalha, seja qual profissão que você tenha, é não deixar o medo engolir você, engolir a sua criatividade, não deixar que o medo feche a sua mente, feche o seu coração, feche a sua boca. Não podemos deixar ser engolida pelo medo. E aí você tem que buscar, criar, se profissionalizar. Isso, gente, é muito importante. Você não vai encontrar, por exemplo, um enfermeiro que ele acordou enfermeiro. Não. O enfermeiro, para ser um enfermeiro, por exemplo, ele estudou, ele pesquisou, ele se esforçou, ele treinou até se formar um enfermeiro. Isso em todas as áreas, né, gente? Em todas as profissões. Não seria diferente na nossa profissão, porque muitas pessoas acham que artesã não é uma profissão, e é sim uma profissão, tá? Eu sustento a minha vida, os meus luxos, o que eu quero com o meu trabalho de artesã. Então, para mim, é sim a minha profissão. Então, temos que encarar isso e respeitar-se como artesã. Muitos acham que artesã você vai lá e faz aquele bonequinho, você faz aquele negocinho, e aí você trabalha do quê? Não, eu trabalho como artesã. Graças a Deus, hoje, o artesanato está sendo muito valorizado. Só precisa você ter essa consciência e se valorizar como tal, se valorizar como um profissional. Ser realmente profissional naquilo que você faz. Você não vai... não é que não vai ter sucesso, vai ter sucesso, mas se você ficar naquele seu mundinho, se fechar para o conhecimento, não dar abertura
para os novos conceitos de materiais, o que eu posso estar usando, abrir a sua mente, né? Seja naquilo que você faz. Se você é acostumada a fazer um boneco, por exemplo, de um bebê, e, por exemplo, vamos supor que te peçam esse bonequinho aqui, essa coelhinha, que é um alfineteiro. Poxa, você não vai fazer? Você vai pesquisar que tipo de material que você pode fazer, que tipo de tecido você pode usar, que tipo de enchimento você pode fazer. E aí você vai fazer. Se você não sabe, por exemplo, fazer um pipizinho desse, olha, procure como é que se faz, procure alguém que saiba fazer. A humildade, ela anda ao lado do sucesso. Nunca se esqueça disso, porque só tem sucesso quem é humilde em reconhecer que eu consigo chegar até aqui. Só que o medo não me domina. A humildade está junto, aliado ao seu conhecimento, à sua busca. Então, busque esse conhecimento dia após dia, incansavelmente. Eu tenho os meus conhecimentos, eu tenho as minhas técnicas, mas eu sei que eu tenho muito, mas muito que aprender. E eu aprendo com você que me pergunta, olha, eu não sei fazer isso, eu vou lá e pesquiso para poder te dar a melhor informação. Quando eu paro e pesquiso, eu também estou crescendo como pessoa, eu estou crescendo como uma artesã, eu vou e busco para você e busco para mim também. Então, tudo aquilo que eu faço na minha vida, eu faço enfrentando os meus desafios, os meus bloqueios, que são muitos, viu? Eu tenho muitos bloqueios, mas é sempre uma busca, eu vou sempre me reajustando, me adequando, e aí a gente vai tendo grandes resultados, grandes vendas. Se lá atrás eu tivesse falado não para aqueles pedidos gigantes, né, dos bonecos gigantes, eu hoje não teria essa habilidade, porque hoje eu vou te falar, hoje eu sei fazer um boneco grande e eu consigo te ensinar a fazer esse boneco gigante. Eu já fiz o Goku, eu já fiz o Incrível Hulk, eu já fiz o Shrek, eu já fiz o Cebolinha, o Cascão. Quem mais que eu fiz, gente? Um Dr. Rick, é um que tem um cabelo meio doidão, esvoaçado. Eu já fiz esse boneco de 1,5 metro, que ele era um atleta. Enfim, meu currículo, né? Minha grade de currículo como artesã cresceu enormemente, porque eu não tive o medo de ir buscar, o medo de ir atrás. Vem comigo, vamos lá, busque o seu conhecimento, vamos sair dessa zona de conforto que você está hoje. E pensando assim, positivamente, você vai conseguir atrair pessoas que pensem como você, pessoas que têm o seu mesmo interesse. Se dentro da sua casa, por exemplo, você não tem esse apoio, procure redes sociais, procure grupos que têm o mesmo interesse com você, se associe a essas pessoas, fique junto dessas pessoas. Nós temos que estar perto de pessoas que nos façam crescer. Pessoas que nos puxem para baixo, a gente não precisa. Porque, às vezes, nós mesmos nos puxamos para baixo, porque a gente se deixa dominar pelo nosso medo. Então, vai lá, busca o conhecimento, corre atrás do que você precisa. Com certeza, você fazendo o seu melhor para o seu cliente vai indicar você para novos trabalhos, para novos projetos. Hoje, as pessoas me procuram para fazer bonecos diferentes. E eu falo, sim, eu faço esses bonecos diferentes, porque eu acredito
no meu potencial. Então, acredite você no seu potencial, acredite que você pode estar fazendo, porque você pode estar fazendo, você tem capacidade para isso. Não deixe o medo crescer em você. O medo não pode te dominar. O que tem que te dominar é sua autoestima, é a sua força de vontade de querer e ir atrás. Não adianta nada você querer e ficar ali sem buscar. Vai atrás, corre. Se você conhece mulheres que também têm este medo, também têm esse tipo de bloqueio, compartilha esse vídeo com ela, porque isso daí vai ajudar a sair dessa zona de conforto, a sair desse medo. Vai lá, compartilha esse vídeo com quem ainda tem muito medo.